próprio trabalho dele. Então, é uma cirurgia estética? É. Né? Mas lhe causa um problema psicológico, né, que é perfeitamente justificado, né, para efeito de dedução. Mas então, hoje é assente, cirurgia plástica, você pode deduzir sem problema nenhum. É mais um detalhe, né, que tem que ser observado. Né? Agora, essas informações todas estão sendo dadas para a Receita Federal. O prazo agora é dia 31 de março. Né? Então, eu vou dizer para o pessoal assim, quem teve despesa médica, guarde o seu recibo, a sua nota fiscal e realmente faça de acordo com aquilo ali, porque hoje a Receita Federal está muito bem aparelhada e ela vai confrontar o que você declarou e que realmente está lá na clínica, no caso. Eu falar que está falando da DEMED. DEMED. A DEMED foi uma declaração instituída pela Receita o ano passado, né, que obriga as clínicas médicas e os planos de saúde a informar a Receita Federal todas aqueles tratamentos, aquelas despesas que os contribuintes tiveram, né, na sua dependência. Sim. Então você vai na clínica, né? Quando você vai pegar a notinha fiscal lá, ele vai ter que discriminar tratamento efetuado sobre fulano de tal, CPF número tal, valor. Essa informação a clínica vai entregar para a Receita, através da DEMED, que fará o cruzamento de dados entre aquilo que você informar na sua declaração. Isso acontece por quê? Tem fraude? Muita. E como é que a coisa acontece? Acontece o seguinte, você gastou 100. E disse que gastou 500. E disse que gastou 500 mil. Mas ele precisa de recibo para isso, né? Precisa de recibo. Da nota fiscal, no caso, né? Só que até você cair na malha fina. Malha fina, demora. Perfeito. Tá? Tem todo esse risco. Sim. E não é só médico não, né? né? Fonoaudiólogo, psicólogo, tudo esse negócio, tudo Mas vai isso entrar. tudo é dedutível. Tudo vai Tudo entrar dedutível. Mas vai ter essa conexão direta, né? A informação será repassada para a Receita Federal também. No caso das clínicas médicas, pessoas jurídicas. Isso. Né? Ou físicas equiparadas, né? O médico, pessoa física, esse que você vai no consultório, esse não está obrigado a apresentar a declaração. Isso, ao longo dos anos, acho que o direito tributário vem se transformando e hoje existe uma importância muito grande da prova. É o que o Faraco e o delegado comentaram. Hoje você tem que guardar todos esses recibos, porque caindo na malha fina, 5 você anos. é chamado a comprovar dado por dado, recibo por recibo. Sim. E diferentemente do passado, onde se defendia na doutrina tributária que cabia ao fisco provar o fato tributário e todos os elementos, hoje todas as presunções legais erigidas por lei, inseridas no regulamento, impõem ao contribuinte, em determinados momentos, fazer a demonstração. Cabe ao contribuinte provar que aquele fato realmente aconteceu, que aquela despesa efetivamente ocorreu. E essa comprovação, muitas vezes, até pode ser feita demonstrando desembolso, demonstrando uma transferência bancária concomitante a um tratamento. O cheque nominal. Isso. Exato. No caso das deduções, a prova funciona assim mesmo. O contribuinte é que tem que fazer prova. Né? Já no caso de uma omissão de rendimento, por exemplo, o fisco é que tem que fazer prova que você omitiu. Isso. É o contrário. Aí pelo dinheiro que entra na conta, né? É isso? É uma forma de você apurar, né? É através da movimentação bancária. Mas eu só queria fazer o contraponto entre a questão da prova, da obrigatoriedade de quem deve apresentar. Mas mesmo na omissão de receita, hoje em dia a Receita tem muitos instrumentos que... Para chegar lá, com certeza. Mesmo com a prova superficial, com base nas presunções de lançamentos bancários, o confronto, ou seja, a informação pela DMED e a ausência da informação da DMED, lançamento do contribuinte, esses confrontos jogam para o contribuinte a necessidade de demonstração. Tá, mas uma dúvida de leigo aqui é o seguinte, no caso da sonegação e para esse cruzamento bancário, mas acima de tudo para ver que tem na conta mais dinheiro do que aquilo declarado como fonte de renda, a Receita, ela precisa de autorização judicial para quebrar o sigilo bancário? Não, já existe uma instituição normativa que a pessoa movimentou R$5.000 por semestre da pessoa física, a Receita Federal fica sabendo e tem condições de apurar. R$5.000 por semestre? E hoje o que Isso é pouco, né? Não, é pouco, mas mas é o que acontece. Acabou a CPMF, todo mundo, né? Que eu acredito que deve voltar, né? Já que estão reclamando de caixa, eles sempre esquecem da despesa, né? Estão sempre preocupados mais com a Receita. E eu vejo assim, com a CPMF tinha já condições de fazer isso tudo aí, né? Mas existe essa gestão normativa, tanto para a pessoa física como para a jurídica, que é R$10.000 para a jurídica e 5 para a física. Significa então a Receita hoje está mil... aparelhada, está muito bem preparada para realmente ver, não só o fisco federal, o fisco estadual também está muito bem preparado. Então passou de 5 mil, tem autorização para quebra de sigilo? Não é autorização para quebra de sigilo, é que quando a movimentação acima de determinados valores, determinada instituição financeira, ela se obriga a entregar à Receita uma declaração informando
esses dados, tá? Aí não há uma quebra desse sigilo. Não. Apenas é informado a movimentação. Isso. Quanto que o contribuinte, quanto que o cliente, né, daquele banco movimentou de Muito bem. recursos naquele banco. Essas alterações foram exigidas pela Lei Complementar 104, que ela instituiu 2 formas de quebra do sigilo bancário. Essa forma automática, que é, ou seja, envio automático de informações para instituições financeiras, e a outra forma é no curso de algum processo administrativo em que a autoridade fiscal identifique circunstâncias que podem induzir a prática de emissão de rendimentos. Aí, por meio de requerimento fundamentado pelo delegado, a prova ele tem acesso a essas informações Só que aí eu vou bancárias. mais além, né? Nesse caso, no caso da auditoria mesmo, eu requisito ao banco que me entregue, por exemplo, todos os extratos daquele contribuinte. Aí eu vou trabalhar em cima dos extratos, ou seja, lançamento por lançamento naquela conta bancária. Né? Inclusive cartão de crédito. Isso, Inclusive cartão de crédito também. A DIMOF, a qual o Faraco se referiu, é apenas uma informação que é prestada no seu global. Né? É uma movimentação global. Né? A RMF, que é a requisição de movimentação financeira, não. Você requisita do banco os extratos e trabalha em cima dele. Porém, só para Aí sim, a efetiva quebra de sigilo. uma ressalva, no final do ano passado, é de conhecimento público, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma medida cautelar, deferiu uma liminar, reconhecendo, pelo menos naquele julgamento preliminar, uma aparente inconstitucionalidade na Lei Complementar 104. Sim. Ou seja, então há uma tendência, não se sabendo se vai ser confirmada pelo julgamento do mérito daquele recurso, a declaração de inconstitucionalidade dessas disposições que autoriza a autoridade administrativa a quebrar o sigilo bancário, retornando a necessidade de autorização judicial. Porém, ainda uma tendência, não se concretizou. Então, Mas é uma tendência de uma decisão. sim. Sim. Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, Tantas depois do intervalo, não é uma incoerência, ou qual a razão do limite de dedução até 2.830 com os gastos de educação e a dedução ilimitada para a saúde na parte estética? Por exemplo, então o cidadão faz, enfim, o homem ou a mulher faz uma cirurgia plástica, a mulher vai fazer uma prótese de silicone, enfim, gasta R$3.000. E o homem vai botar botox e tal, enfim, R$3.000 mais R$2.000, ilimitado. Aí na educação 2.830, tem um filho estudando medicina e o outro na escola privada já bate na trave. Aí para botar prótese de silicone e botox na testa está liberado. A gente vai para o intervalo e volta também com a pergunta da Sandra. Ela está perguntando o seguinte, ela é bancária e pelo que eu entendi aqui na pergunta, ela tem problema de LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Está fazendo pilates. É possível abater sessão de pilates com nota fiscal da professora no imposto de renda? Até já.